E se eu te dissesse que existe uma teoria tão ousada, tão proibida e tão antiga, que poucos têm coragem de mencionar em voz alta? Uma teoria que afirma que a primeira civilização da Terra não foi destruída, não desapareceu e muito menos desmoronou. Ela teria simplesmente ido embora, deixado o planeta, sumido no céu como um segredo que jamais deveria ser revelado. Mas o mais assustador é o motivo pelo qual ela teria partido. Agora respire fundo e visualize ruínas tão antigas que não se encaixam em nenhuma linha do tempo conhecida. Restos de cidades que parecem surgidos do nada. Textos que descrevem seres descendo e subindo aos céus, como quem visita um lugar familiar. Mitos que se repetem em povos que nunca se encontraram. E uma pergunta que ecoa há séculos: se a primeira civilização realmente deixou a Terra, o que teria acontecido aqui para forçá-los a ir embora? Hoje você vai entrar em uma das histórias mais misteriosas da humanidade. Uma investigação que mistura arqueologia, mitologia, símbolos esquecidos e interpretações perigosas. Uma história que começa na Mesopotâmia, mas se espalha pelo Egito, pelas Américas e por culturas que desafiam tudo o que sabemos. Prepare-se para percorrer templos, tábuas de argila, lendas e ruínas que resistiram por quase 6.000 anos. Porque esta jornada pode mudar para sempre como você enxerga a origem da civilização humana. Você está no Ecos da História, onde curiosidades escondidas do passado ganham vida diante dos seus olhos. Aqui, cada mito guarda um código, cada ruína carrega um segredo e cada civilização perdida nos entrega um fragmento de algo maior. Se você ama explorar os enigmas da antiguidade, este é o seu lugar. Hoje, vamos viajar por um dos mistérios mais ousados de todos os tempos. Se você gosta desse tipo de revelação histórica, cheia de mistérios, símbolos ocultos e descobertas surpreendentes, já aproveita e se inscreve no canal. Toda semana, uma nova investigação traz luz ao que o mundo antigo tentou esconder. E ainda estamos longe da parte mais intrigante desta história. Tudo começa em Sumer, no sul da Mesopotâmia, em cidades como Uruk, Eridu e Ur. Ali surgem quase de repente as primeiras leis, os primeiros templos monumentais, os primeiros sistemas de escrita e a primeira administração urbana da história. Mas existe algo que incomoda desde o início. Para muitos estudiosos, Sumer parece ter surgido pronta demais, como se um conhecimento complexo tivesse aparecido de uma vez. Como se alguém tivesse apertado um interruptor no passado remoto. Os sumérios afirmavam que receberam seus conhecimentos de seres chamados Anunnaki, deuses que desceram do céu para ensinar a humanidade. Nos registros de argila, esses seres aparecem como instrutores, arquitetos e guias espirituais. Mas o que alimenta debates intensos é quando estudiosos modernos interpretam esses relatos não como metáforas, mas como descrições diretas. Como se esses seres fossem visitantes reais que vieram de outro lugar. Um lugar que talvez não fosse exatamente aqui. E é a partir desse ponto que nasce a teoria que eletriza a imaginação. E se esses seres, responsáveis pelo início da civilização, não pertencessem à Terra? E se, depois de erguer as bases da vida urbana, tivessem simplesmente partido? Alguns acreditam que trechos sobre subidas aos céus indicam viagens físicas e não espirituais. Mas será que isso faz algum sentido? Ou estamos apenas projetando nossos medos modernos em textos antigos? O mais curioso é como essa sensação de algo fora do comum não aparece apenas em Sumer. Várias civilizações antigas falam de mestres que vieram do céu, ensinaram, organizaram e partiram sem deixar rastros. Povos que nunca se encontraram descrevem padrões parecidos, símbolos semelhantes e histórias que parecem ecos uns dos outros. Por que tantas culturas diferentes guardam memórias tão próximas? Coincidência? Ou pista? Imagine agora um escriba sumério, sentado ao lado de uma lamparina tremeluzente, registrando em argila algo que ele nem sabe se deveria escrever. Talvez ele próprio tenha se perguntado se os deuses realmente vieram do céu, ou se aquilo era apenas tradição. E é aqui que o mistério cresce. Se eram apenas metáforas, por que tantos detalhes técnicos aparecem nesses relatos? E se não eram metáforas, por que eles foram embora? Os templos sumérios, chamados zigurates, eram construídos como enormes escadarias para o céu. A explicação religiosa diz que eram moradas simbólicas dos deuses. Mas observando de perto, é impossível não sentir que aquela estrutura parece apontar para algo maior. Será que representavam apenas espiritualidade? Ou eram símbolos de alguma tecnologia perdida? Você já parou para pensar nisso enquanto olha uma imagem de um zigurate? E não para por aí. Antigos textos da Mesopotâmia descrevem esses seres descendo em carruagens brilhantes,
envoltos em luz e fumaça. Para os estudiosos acadêmicos, tudo isso é linguagem poética. Para pesquisadores alternativos, pode ser um relato de algo mais físico. E é exatamente essa divisão que alimenta o fascínio do tema. Ninguém consegue ignorar a pergunta que nasce dali. E se a primeira civilização realmente viu algo que interpretou como divino? Agora pense comigo, se esses seres ensinaram agricultura, escrita e astronomia, como dizem os mitos, por que simplesmente desapareceram? Porque chegariam, mudariam tudo e depois se despediriam sem deixar instruções finais? É como se alguém instalasse um sistema operacional no planeta e, depois de rodar a primeira atualização, desligasse a máquina e fosse embora. Quem faz isso? Aliás, será que fizeram isso com a gente? E aqui entra um ponto divertido. Imagine os sumérios tentando entender o que estava acontecendo. Não existiam manuais, não existiam explicações técnicas. Se alguém aparecesse com luzes, sons e conhecimento avançado, você acharia o quê? Seres divinos. Claro. Se alguém chegasse hoje na sua casa e ligasse seu Wi-Fi só de olhar para ele, você provavelmente também ficaria impressionado. Vai dizer que não? Mas apesar do humor, o mistério continua sério. A civilização suméria realmente surgiu com avanços impressionantes, e muitos arqueólogos ainda tentam explicar como tudo se desenvolveu tão rápido. Isso não prova visitantes de outro mundo, mas mantém a chama da curiosidade acesa. E onde existe curiosidade, existe investigação. E onde existe investigação, existe história sendo reescrita. Outra questão intrigante é a falta de transição clara entre sociedades pré-urbanas e as megacidades sumérias. Normalmente, civilizações crescem devagar, com estágios intermediários. Mas em Sumer, essa linha parece mais curta do que o esperado. É como se o salto tivesse sido maior do que deveria. Você acredita que uma sociedade pode ter evoluído tão rápido naturalmente? Ou acha que tem algo fora do padrão aí? Além disso, os sumérios sabiam astronomia de forma impressionante. Eles identificavam planetas, mapearam estrelas, criaram calendários complexos e estudaram movimentos celestes com precisão. E tudo isso sem telescópios, sem lentes, sem tecnologia moderna. Como eles fizeram isso? Treinamento? Observação? Ou instruções vindas de alguém que sabia exatamente o que estava mostrando? E é importante lembrar, os sumérios não eram ingênuos. Eles eram matemáticos brilhantes, administradores eficientes e observadores atentos da natureza. Eles sabiam diferenciar fenômenos naturais de eventos extraordinários. Então, quando eles escrevem que os deuses desceram do céu, será que isso significa literalmente? Ou é apenas forma de honrar figuras importantes? O que você acha? Quero saber sua opinião. Essa discussão se torna ainda mais profunda quando pensamos no título deste vídeo. A ideia de que a primeira civilização pode ter abandonado a Terra. Se esses seres ensinaram tudo, por que foram embora? Se eram tão poderosos, por que não ficaram para ver o resultado? Será que a missão deles terminou? Ou será que algo aconteceu que os obrigou a partir antes da hora? Alguns estudiosos alternativos afirmam que esses seres poderiam ter partido por causa de um grande cataclismo, algo que mudou completamente o planeta. Outros sugerem que eles nunca estiveram aqui fisicamente, mas se comunicavam de outra forma. E há também quem acredite que tudo foi simbólico, parte da religião e da cultura suméria. 3 pontos de vista completamente diferentes. Qual deles faz mais sentido para você? E se eu te disser que, em algumas narrativas, esses seres prometem voltar? Relatos antigos falam de ciclos, eras e renovação. Não é curioso como tantas culturas têm mitos de retorno? Não estamos dizendo que isso é literal, mas é fascinante demais para ser ignorado. Parece que a humanidade espera por um reencontro desde o começo. Será que essa expectativa vem de algum acontecimento real do passado? No meio de tudo isso, existe um detalhe que poucos percebem. Os sumérios descreviam os Anunnaki como seres ligados à justiça, ao conhecimento e à ordem. Eles não eram apenas figuras religiosas. Eram símbolos de organização, sabedoria e estrutura social. Isso significa que, mesmo se fossem apenas metáforas, representavam algo maior, o início da civilização como conhecemos. E isso por si só já é colossal. Mas aí surge a pergunta que ninguém consegue evitar. Se esses seres, reais ou simbólicos, ensinaram tudo isso, por que a civilização suméria desapareceu? Por que cidades tão avançadas deixaram de existir? Guerras? Mudanças climáticas?
Transformações naturais? A arqueologia aponta para a resposta simples, mas o mistério ainda paira. Por que desaparecimentos deixam perguntas, e perguntas abrem portas? E por falar em portas, imagine abrir uma tábua antiga e ler algo que parece descrever uma casa do céu, como aparece em alguns relatos. Para os estudiosos, isso é parte da cosmologia suméria. Para mentes mais ousadas, pode ser interpretação de algo indescritível. Algo que os sumérios tentaram explicar da maneira que podiam. Quem nunca tentou explicar um celular para sua avó e percebeu que faltavam palavras? Nesse ponto da nossa jornada, é impossível não sentir a força do título deste vídeo. A ideia de uma civilização que não apenas surgiu de maneira misteriosa, mas que pode ter ido embora. Isso cria uma sensação de vazio, como se algo tivesse sido interrompido. E é esse vazio que empurra a humanidade a investigar, questionar e revisitar o passado. Porque onde há silêncio, há segredos. E há um detalhe final que torna tudo ainda mais intrigante. Mesmo após o desaparecimento dos sumérios, muitas culturas preservaram símbolos e histórias parecidas. É como se a memória desses seres tivesse ecoado através dos séculos. Como se o que começou em Sumer tivesse se espalhado pelo mundo. Não como fato literal, mas como impressão profunda. Algo que tocou a humanidade de forma permanente. Agora eu quero saber de você. O que faz mais sentido nessa história? Você acredita que os sumérios interpretaram fenômenos naturais como visitas divinas? Acha que eles realmente experimentaram algo extraordinário? Ou considera tudo simbolismo cultural? Sua resposta é parte fundamental deste debate. E sua opinião pode moldar os próximos capítulos dos vídeos do canal. Mas antes de seguirmos, vale lembrar algo essencial. Tudo que sabemos vem de pesquisas reais, tábuas encontradas, escavações e interpretações acadêmicas. Não estamos falando de fantasia sem base, e sim de relatos antigos que ainda desafiam nossa compreensão. E é nesse ponto que o fascínio cresce. Porque onde existe dúvida, existe história sendo escrita. E onde existe história, existe verdade esperando para ser encontrada. E talvez a maior verdade de todas seja esta. A primeira civilização do mundo não apenas surgiu de forma impressionante, como deixou marcas que atravessam milênios. Seja por influência cultural, seja por legado religioso, seja por algo que ainda não compreendemos. Eles mudaram a humanidade para sempre. E o simples fato de ainda falarmos deles é prova disso. Agora imagine se realmente tivessem ido embora. Imagine o impacto, a sensação de abandono, o silêncio que teria ficado. Será que sentiríamos essa ausência até hoje? Será que nossa busca eterna por conhecimento vem justamente dessa sensação de perda? Parece até uma história de amor cósmica. Só espero que, se eles voltarem, tragam um manual de instruções desta vez. E conforme olhamos para o céu, esperando respostas, lembramos que foi exatamente isso que os sumérios fizeram. Eles olharam para cima. Eles buscaram. Eles questionaram. E deixaram perguntas que continuam ecoando. Talvez seja esse o verdadeiro legado, a vontade humana de nunca parar de procurar, de nunca aceitar respostas simples, de sempre se perguntar, e se? E aí, voltando ao título deste vídeo, a pergunta permanece, será que a primeira civilização realmente abandonou a Terra? Talvez nunca tenhamos a resposta completa, mas enquanto buscamos, encontramos algo ainda mais valioso, a certeza de que o passado guarda mistérios gigantescos. Mistérios que nos conectam, nos desafiam e nos lembram que somos parte de algo maior. E é por isso que continuamos investigando. Porque cada tábua, cada ruína, cada mito pode ser uma peça importante do quebra-cabeça. Uma peça que falta para compreendermos a verdadeira origem da humanidade. E enquanto essa peça não seguimos perguntando, explorando e desconfiando. Afinal, o mistério é o combustível da história. Entre todas as tábuas sumérias, uma se destaca de forma quase desconfortável. A famosa Lista Real Suméria. Nela, governantes teriam reinado por períodos tão longos que desafiam qualquer lógica humana. Depois, um grande dilúvio teria apagado tudo e dado início a reinados normais, agora com durações reais e humanas. Para alguns, isso parece um corte brusco na história. Para outros, é pura simbologia espiritual. Mas por que uma lista tão formal registraria reinados impossíveis? Além disso, textos antigos mencionam casas celestes, portões do céu, veículos brilhantes e caminhos luminosos usados por figuras divinas.
Na interpretação tradicional, tudo isso representa mundos espirituais. Mas para alguns autores modernos, pode haver ali ecos de algo que os sumérios tentavam descrever com as palavras que tinham. O mais intrigante é que culturas distantes entre si repetem símbolos muito parecidos. Coincidência histórica ou memória coletiva? E existe ainda o desaparecimento súbito de culturas inteiras. Povos que surgem, brilham e desaparecem como tochas apagadas pelo vento. Ruínas que parecem interrompidas no meio da história. Para uns, é apenas o ciclo natural das sociedades. Para outros, pode ser o rastro deixado por algo maior. Seja qual for a explicação, cada civilização perdida desperta a mesma sensação inquietante. Falta uma peça importante nesse quebra-cabeça. Quando analisamos a lista real suméria com cuidado, ela parece mais um grito literário do que um registro político. Mas a pergunta que incomoda continua firme. Quem teria sido capaz de imaginar reinados com durações tão monumentais? Os escribas sumérios eram extremamente precisos. Eles não exageravam por acaso. Será que estavam tentando preservar algo simbólico? Ou registrando algo que não sabiam interpretar? Alguns pesquisadores defendem que esses números representam grandezas espirituais, ligadas à cosmovisão deles. Outros acreditam que eram apenas estilos literários comuns da época. Mas existe um detalhe curioso. Mesmo depois de séculos, os próprios sumérios tratavam essa lista como algo sagrado, não como ficção. Isso levanta uma dúvida que ninguém consegue eliminar. O que exatamente eles fizeram questão de preservar? E aqui entra um toque de humor inevitável. Imagine um sumério ouvindo que seu rei viveu mais que todos os cachorros, gatos e vizinhos da cidade juntos. O escriba provavelmente deve ter parado e pensado: sério mesmo que eu vou escrever isso? Mas ele escreveu, porque aquilo tinha um significado profundo para eles. E significado profundo sempre merece atenção, mesmo quando desafia nossa lógica moderna. As casas celestes mencionadas em textos não eram apenas locais de adoração. Eram descritas como espaços de encontro entre mundos. Para a religião suméria, isso simbolizava a ligação entre deuses e humanos. Para interpretações modernas, pode ter sido a tentativa de explicar algo que parecia extraordinário, não como tecnologia literal, mas como experiências marcantes que deixaram forte impressão na memória coletiva. Quando vemos outras culturas descrevendo montanhas artificiais, escadas para os céus, barcos celestes e caminhos de luz, a repetição incomoda. Povos que nunca se encontraram, separados por desertos, mares e séculos, falam de temas muito parecidos. Será que todos inventaram isso ao mesmo tempo? Ou é mais provável que cada povo tenha criado sua própria forma de lidar com perguntas eternas? Os sumérios não tinham telescópios, mas tinham uma visão de mundo profundamente conectada ao céu. Eles observavam estrelas todos os dias, estudavam movimentos celestes e faziam registros detalhados. Para eles, o céu era o grande palco das histórias humanas. E quando descreviam seus deuses descendo ou subindo, isso tinha significado espiritual, não literal. Mas a linguagem usada permanece poderosa e enigmática até hoje. E é essa linguagem que desperta perguntas modernas. Quando você lê que um deus subiu aos céus envolto em luz, não é estranho como a mente automaticamente imagina a tecnologia? Mesmo sabendo que é mito, nossa imaginação insiste em brincar. E talvez seja justamente isso que mantém esses relatos vivos por tanto tempo. Eles falam com a nossa curiosidade mais profunda sobre o desconhecido. Por outro lado, culturas que desapareceram deixam ruínas que parecem interrompidas. Na Mesopotâmia, muitas cidades floresceram durante séculos e de repente foram abandonadas. Guerras, secas, mudanças climáticas, tudo isso tem explicações históricas sólidas. Mas a sensação que fica é de que algo mais se perdeu. Algo que não se explica apenas com datações e escavações. É como se a história tivesse cortes abruptos, silenciosos e desconfortáveis. Lugares onde você sente falta de um capítulo intermediário. E é nesses vazios que as teorias mais ousadas florescem. A ideia de uma civilização que poderia ter ido embora encontra solo fértil justamente nesses lapsos. Não porque seja comprovada, mas porque fala diretamente com a nossa necessidade de completar a narrativa. Imagine agora um arqueólogo do futuro encontrando nossa cidade abandonada. Ele encontraria prédios, objetos, tecnologias, e se perguntaria o que aconteceu. Talvez criasse teorias malucas sobre como vivíamos. Talvez até achasse que desaparecemos misteriosamente.
Olhando assim, percebemos como interpretar o passado é sempre um desafio. E, às vezes, um erro divertido de imaginar. A Mesopotâmia também possui textos que descrevem caminhos brilhantes que ligam a Terra ao mundo divino. Para nós, isso parece poesia. Para eles, era a linguagem literal de sua fé e visão de mundo. Mas quando tantas culturas falam de caminhos de luz, fica difícil ignorar a repetição. Isso não significa que eram naves espaciais. Significa que o céu sempre foi um mistério gigante para a humanidade. E, de certa forma, essa repetição é o que mantém viva a hipótese de que estamos diante de algo maior do que simples metáforas. Não porque existam provas de uma civilização que partiu da Terra, mas porque existe uma insistência universal em falar dos céus. Como se o ser humano, desde o começo, tivesse a sensação de que alguma coisa veio de lá. E talvez ainda volte. Outro ponto fascinante: várias culturas mencionam instrutores que chegaram, ensinaram e depois desapareceram. Isso se repete na Mesopotâmia, no Egito, na Mesoamérica e até em lendas indígenas. Não como fato histórico, mas como construção mítica. Ao mesmo tempo, parece estranho que tantas tradições insistam na mesma estrutura. Quem eram esses instrutores? Por que aparecem e somem tão repentinamente? Esse desaparecimento súbito cria a sensação de que há uma sombra na história. Uma história que conhecemos pela metade. E isso nos leva de volta ao título do vídeo. A ideia de que talvez a primeira grande civilização não tenha acabado, mas partido. E o mais engraçado é que a humanidade nunca superou essa suspeita. Continuamos olhando para o céu como se esperássemos uma resposta. Ou uma visita. E se você parar para pensar, essas perguntas são parte da nossa natureza. Somos exploradores desde o primeiro dia. Quando encontramos lacunas no passado, tentamos preenchê-las com lógica, fé, imaginação ou ciência. E, às vezes, com tudo isso misturado. E é essa mistura que torna a história humana tão irresistível. Quando culturas inteiras desaparecem, não é apenas a estrutura que some. São pensamentos, crenças, memórias, práticas e visões de mundo que se apagam. E nessas ausências, nasce o fascínio pela possibilidade de algo maior. Algo além das explicações tradicionais. Não como verdade literal, mas como impulso imaginativo. A humanidade sempre buscou sentido nos mistérios. E talvez o maior mistério da lista real suméria seja esse. Ela existe. O documento está lá. A tábua está lá. Os registros estão lá. O que não está é a explicação definitiva. É como se alguém tivesse deixado um enigma dentro de um cofre, mas esquecido de entregar a chave. E nós estamos tentando abri-lo há séculos. Os arqueólogos explicam que reinados longos simbolizam a grandeza dos reis míticos. E isso é verdade. Mas mesmo sabendo disso, por que esse documento ainda mexe tanto com nossa imaginação? Talvez porque ele toca algo profundo, algo ancestral. A sensação de que havia um antes que não entendemos completamente. Um começo maior do que qualquer registro comum. Aparecem ainda textos sumérios que falam de reis que receberam instruções dos céus. Isso não significa contato literal, significa autoridade divina. Ainda assim, a forma como isso é escrito parece tão direta que obriga qualquer mente curiosa a refletir. E mais uma vez, o céu ocupa o papel central nessas histórias. Por que será que sempre olhamos para cima quando buscamos explicações? As ruínas deixadas pelas civilizações antigas também reforçam esse encanto. Zigurates, templos, pirâmides e cidades inteiras parecem construídas com a intenção de se conectar ao alto. São estruturas que desafiam o tempo e nos lembram que nossos ancestrais eram muito mais inteligentes do que imaginamos. E quando pensamos nisso, surge aquela pergunta inevitável: quem inspirou tudo isso? Voltando ao desaparecimento de culturas, pense no impacto emocional que isso deixa. Um povo inteiro some e leva consigo respostas que jamais teremos. Essa sensação de perda cria espaço para interpretações. Não porque queremos acreditar no impossível, mas porque é natural buscar sentido. E, às vezes, esse sentido vem pela forma de teorias ousadas. Essa mistura de ausência, silêncio e repetição de símbolos faz com que a ideia da civilização que foi embora seja tão sedutora. Não porque existam provas disso, mas porque existem perguntas demais. E quando há mais perguntas do que respostas, a imaginação humana assume o volante. E, convenhamos, a imaginação tem gasolina infinita. A arqueologia tenta preencher esses espaços,
Mas mesmo ela admite, nem tudo pode ser explicado. Existem lacunas históricas, ruínas sem contexto, objetos sem manual. E nessa zona nebulosa, nasce o fascínio. Não é preciso acreditar em teorias sobre visitantes. Basta entender que o passado é maior do que imaginamos. E que sempre haverá mistérios esperando para ser revelados. E assim, entramos numa espiral irresistível. Quanto mais descobrimos, mais percebemos que falta descobrir. Quanto mais sabemos, mais percebemos que não sabemos nada. E é essa sensação que dá vida a vídeos como este. Porque a busca nunca acaba. Porque o mistério nunca dorme. E porque a história sempre sussurra mais do que revela. Aqui chegamos à pergunta que realmente divide opiniões. Se a primeira civilização deixou a Terra, por quê? O que poderia fazer seres tão avançados abandonarem o planeta que ajudaram a moldar? Alguns acreditam que eles partiram para escapar de um cataclismo global, o mesmo que inspirou as lendas do dilúvio. Outros sugerem que sua missão havia terminado. Ensinaram o que precisavam e seguiram seu caminho. Mas há uma hipótese ainda mais perturbadora: a de que eles não partiram por vontade própria. Algo pode ter os obrigado a sair. Um conflito interno, uma ameaça externa, ou até uma mudança cósmica inesperada. Curiosamente, mitos do mundo todo falam de guerras entre deuses, batalhas pelo céu e partilhas de mundos. Seriam apenas histórias, ou ecos distantes de um evento perdido no tempo? O mais inquietante é pensar que a humanidade talvez viva tentando decifrar rastros deixados por essa possível civilização. Procuramos sinais em templos, pirâmides, zigurates, monólitos, mapas estelares e lendas que atravessam continentes. Será que essa busca revela mais sobre nós, ou sobre algo que realmente aconteceu e foi apagado da memória da Terra? Agora eu quero saber de você. Qual parte dessa história mais mexeu com sua imaginação? Você acredita que essas narrativas antigas são apenas metáforas religiosas, ou pistas deixadas por algo muito mais avançado? Escreva nos comentários. Suas teorias podem abrir portas para o próximo vídeo, e eu leio tudo que vocês enviam. Chegamos ao ponto mais poderoso dessa história, a pergunta que quase ninguém faz. Se a primeira civilização deixou a Terra, por que nunca voltou? Se eram tão poderosos e avançados, seria natural que revisitassem o planeta, observassem a humanidade ou deixassem novos sinais. Mas não há sinais claros de retorno. Isso levou alguns pesquisadores alternativos a sugerirem que talvez eles não tenham sobrevivido à sua jornada. Outros acreditam em algo ainda mais impressionante, que eles nunca partiram completamente. Que parte dessa civilização pode ter permanecido na Terra, não fisicamente, mas em conhecimento fragmentado, símbolos repetidos, rituais preservados. Uma presença que não se mostra, mas que ecoa nos mitos, nas lendas e nos impulsos humanos de olhar para o céu em busca de algo maior. E então surge a revelação final. Mesmo sem provas concretas de que uma civilização deixou a Terra, existe algo que ninguém pode negar. A humanidade nunca parou de olhar para o céu. Desde os primeiros sacerdotes sumérios até os telescópios modernos, carregamos uma memória ancestral, a sensação de que não estamos sozinhos e talvez nunca estivemos. Talvez a verdadeira pergunta não seja se eles foram embora, mas se um dia nós também iremos. A história da primeira civilização, seja ela literal ou simbólica, revela um desejo profundo da humanidade, entender de onde viemos e para onde vamos. Cada ruína, cada mito e cada símbolo é uma peça de um quebra-cabeça que ainda estamos longe de completar. Mas a busca continua. E enquanto continuarmos investigando o passado, talvez um dia encontremos a resposta definitiva para esse mistério. Se você ficou até aqui, meu muito obrigado. E se quiser mergulhar ainda mais fundo nos enigmas das antigas civilizações, é só se inscrever e acompanhar os próximos vídeos. Porque no Ecos da História, o passado nunca está morto, ele apenas espera para ser descoberto.